Querido, nós estamos numa série de mensagens intitulada Meu Lar. Estamos falando sobre família. Todo ano nós falamos sobre família. E como eu falei no nosso primeiro encontro, falar sobre família é assim um tanto quanto delicado, porque todo mundo tem família e toda família tem seus problemas, tá? Famílias felizes eternamente não existem. Existem famílias saudáveis. E a nossa busca como cristãos é para construir uma família saudável. E até aqui a gente já viu duas coisas. Vimos a importância e a necessidade urgente do homem assumir o papel de liderança do seu lar. Mas também vimos semana passada a urgência tremenda que é de nós lutarmos pela salvação da nossa família. A parte espiritual da nossa família é a parte que mais importa. O resto tudo dá-se jeito, mas espiritualmente nós precisamos estar atentos, porque senão eu posso ter uma vida física maravilhosa e a largos passos caminhar para o inferno, assim com os meus filhos e esposa e tantos outros. E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de uma questão que é muito importante para a construção de famílias saudáveis. Queria falar com você hoje sobre o tempo, e por isso eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Todos nós conhecemos, muito possivelmente na ponta da língua, o texto de Eclesiastes, tá? Nós não vamos estar lendo o texto inteiro, mas nós vamos ler o primeiro versículo do capítulo 3 de Eclesiastes. Põe na tela aí, pessoal. Às vezes quem não trouxe Bíblia pode espiar no telão ou na do vizinho. Se por acaso você não tem Bíblia, no final me procure que eu quero te dar uma Bíblia de presente. Se chegou sem Bíblia, vai sair com a Bíblia, amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1. Esse versículo é uma verdade, irmãos, que desmonta uma das maiores desculpas que nós inventamos para justificar a nossa má administração do tempo em relação à nossa família. Só no versículo 1 já desmonta, e eu vou explicar depois. Diz assim, ó: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor meu Deus, eu quero suplicar agora a ação do Teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Porque nós somos pecadores, somos imperfeitos, nós temos os nossos vícios, as nossas falhas, lutamos constantemente, mas somos pecadores. E se não for o Senhor nos dar entendimento da Tua palavra, nós não vamos compreendê-la corretamente. Por isso fala o nosso coração nesse momento. Agora, Senhor, clamamos pelo tempo de ouvir a Tua palavra, a Tua voz, e que ela desça ao nosso coração, faça morada e nos transforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É assim que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Texto extremamente conhecido, mas que nos cutuca no mais profundo da nossa alma a respeito de família. Talvez você possa dizer assim: pastor, eu não entendi. O que tem a ver tempo para todas as coisas relacionado à família, pastor? Simples, irmão, vou te explicar. Para construir uma família saudável, é necessário relacionamentos sólidos. E relacionamentos sólidos são construídos através também do tempo. Sem tempo, eu não construo relacionamentos. E sem relacionamentos bem construídos, eu não consigo desenvolver uma família saudável. Ou seja, se eu não consigo usar o tempo corretamente para abençoar a minha casa, eu estou usando de forma errada e isso está trazendo desgosto para casa e não bênção. E não bênção. Basta nós fazermos uma reflexão muito simples. Quantos aqui já ouviram a seguinte reclamação: você não tem tempo para nós? Levanta a mão. Seja corajoso, irmão. Quantos aqui já pensaram: mas eu não tenho tempo para isso em relação à família? Isso é gente normal.
O tempo, para a nossa família, ou é um instrumento usado para abençoar, ou um instrumento usado para danificar os relacionamentos. Por isso que é muito importante que eu aprenda a administrar o tempo para abençoar a minha família, porque senão eu estou fazendo o contrário, mesmo sem querer. Ninguém quer desgosto para dentro de casa, ninguém quer. Ninguém faz de propósito, eu vou dar desgosto para a minha família, eu vou fazer tudo de errado para que a minha família... Ninguém faz isso. Mas inconscientemente, às vezes, sem ter noção da realidade ou sem conhecer alguns princípios, nós usamos o que deveria ser instrumento para abençoar como instrumento para machucar, como instrumento para ferir aqueles que nós amamos. Eu lembro da história de um pastor amigo meu, querido pastor, amado, cara excepcional. No sábado, um determinado sábado, ele ia viajar para pregar para pastores. Na sexta noite, o filho dele, de 20 e poucos anos de idade, chegou em casa e disse assim: pai, eu preciso conversar com você, sem o telefone. Ele chegou, sentou, o filho dele disse assim: pai, eu preciso do Senhor, eu sinto falta do Senhor. Ele falou: meu filho, eu estou sempre aqui. Ele falou: negativo, pai, não, eu preciso do Senhor do jeito que o Senhor é com os irmãos da igreja. Se algum irmão da igreja ligar para o Senhor agora, o Senhor tem um telefone e vai. Eu preciso do Senhor comigo, eu preciso de tempo com o Senhor. E ele me contando, ele disse assim, ele disse: Cris, me caiu, me arrebentou o chão, tudo que eu tinha, 20 e poucos anos, eu achava que o meu filho estava tudo bem, eu achava que eu dava tempo suficiente. Ele falou: mas ainda bem que ele me falou, para mim poder corrigir essa situação. O tempo é importante. Por isso que o nosso tema hoje, irmãos, é exatamente esse: administre o seu tempo para abençoar a sua família. Aprenda a usar as 24 horas do dia que você tem para tornar a sua família saudável. Quando a Bruna me falou que ela estava grávida, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: nós vamos morrer de fome. Se você é homem, você não dá risada, porque você deve ter pensado exatamente a mesma coisa quando a sua esposa falou que estava grávida. Porque o homem não é dotado de uma inteligência tão grande. E a primeira coisa que o homem pensa na vida é: e o dinheiro? E o dinheiro? E o dinheiro? E eu comecei a pensar assim: meu Deus, uma criança, isso custa caro. Tem que dar comida, tem que comprar fralda, plano de saúde. Você vai tirar de onde? E eu comecei a me preocupar. Irmãos, pensa num cara que perdeu tempo de graça. Besta. Quando a Vitória nasceu, eu notei que não faltou dinheiro. Eu comia todo dia, tinha fralda, tinha o plano de saúde. E nada tinha mudado na minha vida e na Bruna financeiramente. Parece que o dinheiro assim se multiplicou, sabe? Sem aumentar. Não sei se vocês conseguem entender a minha definição. Parece que o dinheiro rendia mais. Parece que 50 reais não era 50, virava 300. Mas eu percebi uma coisa com o passar dos dias. E eu descobri que o mais importante para os filhos não é o dinheiro, mas o tempo. E eu descobri que eu não tinha tempo suficiente para passar com a minha filha que ela precisava e que eu gostaria. E olha, irmãos, que eu tenho uns horários bem flexíveis. Eu não bato cartão. Então os meus horários são bem flexíveis. E mesmo assim, muitas vezes eu percebia que ela e a Bruna estava em casa cuidando dela, aproveitavam certas oportunidades e certos momentos do desenvolvimento dela de criança que eu não aproveitava porque estava trabalhando. E aí eu me dei conta de uma coisa e fiz algumas mudanças na minha vida. Eu entendi que o que os filhos mais precisam não é do dinheiro que eu posso dar para eles, mas é de um tempo de qualidade que eu posso e devo passar com eles. Irmãos, eu sempre fui apaixonado por televisão,
Mas eu gosto de televisão, filme, jornal. Eu gosto de jornal. Eu, por mim, assistia jornal o dia inteiro, todas as notícias repetidas. Mas eu gosto. Tem gosto, cada um tem os seus. E quando a Vitória nasceu e eu entendi essa questão do tempo, lá em casa nós tomamos uma providência. Não se assiste televisão à noite. Raríssimas vezes nós assistimos televisão à noite. Televisão desligada. Enquanto a Vitória está acordada, nós estamos com ela. Eu estou com ela. Faço questão de sentar com ela e dizer assim: vamos brincar. Vamos, pai? Eu disse: vamos brincar. 1 hora, 40 minutos. O tempo é muito necessário para você desenvolver relacionamentos saudáveis que vão se tornar a base de uma família saudável. O pessoal da Unicef, que é ligado à ONU, fez uma pesquisa e descobriu que metade das crianças de 3 a 4 anos tem pais que não brincam com elas e que não participam do seu aprendizado. Ou seja, não pintam, não ajudam, esse é o A, esse é o B, o teu nome se escreve assim. Se vai na escolinha, ajuda nas atividades. Metade das crianças. E não brincam com elas. Irmãos, nós que somos pais, nós somos tão burros, irmãos, me perdoe a expressão ofensiva, mas nós focamos as nossas energias naquilo que os nossos filhos não precisam, e deixamos de investir naquilo que eles mais necessitam e que também nos fará muito bem. Nós estamos desperdiçando tempo numa vida agitada, corrida, descontrolada, e sempre nos queixando, usando uma muleta e uma mentira. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Vamos ser sinceros. Quem já falou aqui, eu não tenho tempo? Irmão, nós precisamos pedir perdão. Porque o texto de Eclesiastes diz assim: há tempo para tudo. Se não existisse esse tudo, a nossa desculpa até encaixava. Mas o problema é que o Espírito Santo, sabendo de todas as coisas, ele diz assim: negativo, companheiro. As 24 horas que você tem no seu dia, dá para fazer tudo o que precisa ser feito. Absolutamente tudo. Aí nós não temos como usar mais a desculpa de assim: eu não tenho tempo. É uma desculpa, que na verdade o que nós estamos querendo dizer, ou o que nós dizemos, na verdade é a seguinte: eu usei o tempo em outras coisas, e não sobrou tempo para investir nisso. Desse jeito fica mais feio falar para os filhos, não é? É mais fácil dizer para os filhos: eu não tenho tempo, o pai tem que trabalhar. É mais fácil dizer para a esposa: eu não tenho tempo, eu preciso fazer aquilo. Eu não tenho tempo, eu preciso fazer isso aqui. É mais fácil dizer eu não tenho tempo do que dizer assim: olha, eu escolhi tirar o tempo que eu deveria ter com você para colocar nisso aqui. Porque na verdade é isso que nós fazemos. Nós não temos tempo para desenvolver relacionamentos profundos em casa, porque nós estamos tirando as horas que nós deveríamos estar em casa e depositando em outro lugar. O tempo é como um recurso. Nós poderíamos imaginar o tempo como uma conta bancária. Você tem diariamente naquela conta bancária R$1.000 para usar, vamos supor isso, uma analogia. R$1.000, todo dia você tem R$1.000. E aí você tem as contas, e aí você vai escolher aonde você vai colocar esses R$1.000. 100 para a luz, 40 para a água, 600 para a prestação do carro. Você vai escolhendo. A gente faz isso com as contas. O tempo é a mesma coisa que nós devemos fazer. Nós não pensamos, mas nós deveríamos administrar o nosso tempo como um recurso super valioso, que não volta mais. Todo dia nós ganhamos 24 horas, mas aquilo que eu deveria ter feito ontem, não adianta querer fazer hoje. Se o meu filho quis brincar ontem, ele queria brincar ontem. Eu sempre digo que a época de pegar as crianças no colo são quando elas querem. Depois que ficam grandes, não adianta. Não adianta mais. Porque o tempo foi. Não volta mais. Você pode até querer dizer: senta no meu colo, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa.
Então nós precisamos entender que o tempo é um recurso valioso, mas limitado. Por que limitado? Porque nenhum de nós, fisicamente falando, é eterno. Nós temos aí 70, 80, 90, se o cara for muito substância, 100 anos. É limitado, é muito limitado. E o tempo em família é mais limitado ainda. O casamento não. O casamento você consegue chegar a 40, 50 anos de casado, alguns chegam a 60. Mas os filhos, irmãos, a média de tempo que você vai ter os filhos embaixo das suas asas, mas num pau brabo, mas muito dedicado, 18 anos. 18 anos. Mas assim, tendo em vista que a cada ano que passa, você tem que dividir o tempo do seu filho com outras coisas. Quando eles são bebês, estão com você 24 horas por dia. Quando eles começam a crescer, eles têm que ter tempo para a escola e aquela fatia do dia deles já é tirado da sua convivência. E não volta mais. E aí nós, sem entendimento, ainda pioramos. Porque não só colocamos a escola, mas inventamos 200 cursos para as crianças fazerem. E nos tornamos motoristas dos nossos filhos. Leva para cá, busca lá, põe lá, traz aqui, vai de volta, vem, volta, vai, vem, vai, volta, 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 vai. E dentro de casa nós somos como estranhos. Que a gente se vê só na hora de dormir. Não desenvolve um relacionamento profundo e saudável. A maioria dos pais não sabe o que se passa no coração dos filhos. 90% dos pais não sabem. 90% dos pais ou mais não tem nem ideia dos sonhos e dos anseios que existem no coração dos filhos, quanto mais dos medos. Ah, pastor, mas as crianças, os adolescentes não falam porque não há um relacionamento profundo. Como que falam com os amigos? É óbvio que falam com os amigos. Quanto tempo eles passam com os amigos? Quanto tempo eles conversam com os amigos? É óbvio, desenvolveram intimidade profunda com os amigos. Eles vão abrir o coração com quem? Com os amigos. É como 2 mais 2 são 4. É óbvio que isso vai acontecer. O tempo é um recurso. A hora que você coloca a mais no trabalho, você tira de algum lugar. A hora que você coloca a mais para assistir o jogo de futebol, você tira de algum lugar. A hora que você entrega à frente da televisão ou do celular, em pequenas partes ao longo do dia, você tira de algum lugar. A soma de tempo desperdiçado diariamente é algo absurdo. Absurdo. Tive um professor meu que ele nos deu uma tarefa que no primeiro dia eu achei a coisa mais sem sentido do planeta. Ele nos deu uma folha em branco e ele disse assim: para a semana que vem a tarefa, vocês vão colocar o nome de vocês e a cada 15 minutos vocês vão escrever o que vocês estão fazendo. Eu disse: pastor, o que é isso? Nós somos gente ocupada. Pensa, seminarista, tem coisa para fazer? Falo, 15 minutos. Mas e quando a gente estiver dormindo? Não, você coloca, dormi às 9, acordei às 7, estava dormindo. Se acordou, tu anota lá, acordei 3h30 para ir no banheiro. Mas coloca tudo, estava no banheiro, estava na frente da televisão, estava no ônibus, estava nisso. Todo mundo deu risada, igual o Luan e o Bruno aqui, ó. Todo mundo achou a coisa mais sem noção da vida, disse assim: meu Deus, que besteira isso aí. Irmãos, quando nós entregamos a folha, ninguém ria mais. No dia de entregar o trabalho, ninguém estava sorrindo. Estava todo mundo muito sério. Porque quando nós vimos aquelas folhas preenchidas, nós percebemos uma coisa: a maioria do nosso tempo diário era jogado fora. A maioria. Telefone, internet, televisão, bobagens, horas, somando-se aqueles minutos, davam horas e horas do dia jogados na lata do lixo. E aí você olhava o importante, tempo com Deus. Depois daquele trabalho, irmãos, eu entendi que eu nunca vou poder dizer que não tenho tempo. E que quando eu chegar diante de Deus, eu não vou poder usar essa desculpa, senão Ele vai me dar um pé no ouvido.
Porque 24 horas por dia é muito tempo. O problema é que nós não sabemos administrar. Ou não queremos administrar como deve. Nós vamos jogando o nosso tempo ao nosso bel prazer e desejo. Mas assim como eu não administro o dinheiro pelo meu desejo, mas sim pelas necessidades, eu não posso administrar o tempo pelo que eu quero. Porque senão o tempo vai se tornar completamente egoísta. Porque eu naturalmente sou egoísta, eu quero as coisas para mim. Só que dentro de uma família, o egoísmo é raiz de divisão. Porque se eu sou egoísta dentro de uma família, é como se eu me afastasse daqueles que estão lá. Em outros termos, eu estou dizendo assim: eu sou mais importante que vocês, por isso eu faço o que eu faço. Por isso eu ajo assim. E isso nós vamos semeando no coração dos nossos familiares. Só que nós somos egoístas com o nosso tempo. Nós queremos que as pessoas façam o que nós precisamos, mas nós não queremos fazer o que as pessoas precisam, porque nós queremos fazer o que nós queremos. Pastor, eu estou cansado, não quero brincar com meu filho, quero descansar no sofá e assistir televisão. Amém, irmão? Eu reconheço que você está cansado, mas mesmo sem querer você desliga a televisão e vai brincar com seu filho. Não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade. É uma questão de urgência, de importância. Ah, pastor, eu não quero sair com a minha esposa. Quando a gente sai sozinho, a gente não tem o que conversar, é um negócio muito estranho. Amém, eu reconheço que às vezes a gente não quer sair com a esposa, mas é preciso, mesmo sem querer. Eu não administro, não sei se você faz, mas eu não administro o orçamento financeiro da minha família segundo o que eu quero. Ah, esse mês vou gastar tudo comprando pizza, porque eu quero comer pizza. Não, irmãos, todo mês a Celeste me acha lá em casa com boleto de luz. Todo mês a moça da internet me acha lá. Eu não sei, a gente muda de endereço, os boletos acham assim automaticamente a gente. É uma coisa impressionante. Eu administro o orçamento segundo a necessidade. Muitas vezes eu quero comer a pizza. E eu olho para a pizza, eu olho para o boleto, eu olho para a pizza, eu olho para o boleto e diz assim: a senhora espera para outra vez, que agora eu tenho que pagar o boleto. O tempo é a mesma coisa. O tempo tem que ser administrado pela necessidade, não pelo desejo. Porque senão você vai gastar 24 horas por dia só com você, você vai ficar insatisfeito, porque o orgulho gera insatisfação, o orgulhoso nunca está satisfeito, o egoísta nunca está satisfeito com nada, porque ele é egoísta. E você vai reclamar da sua família porque a sua família não é boa. É óbvio que não é boa, não tem tempo para ser família. Você se vê assim de passagem: oi, tchau, tudo bem? É meu pai? Tchau. O tempo precisa ser administrado corretamente. Soma-se a tudo isso ainda que o mundo desenvolveu alguns ladrões especialistas em roubar o nosso tempo. O maior deles é esse aqui. O maior deles é esse aqui. Esse aqui é o maior ladrão de tempo que existe na face da terra. Sabe por que é ladrão? Porque ele mente. A mentira dele é que é o seguinte: ele aproxima as pessoas. Mentira. Mentira. Ele não aproxima as pessoas. Ele deixa mais fácil de eu falar com alguém, mas ele não me aproxima de alguém. Você já percebeu que a maioria de nós, antes de dormir, olha o telefone? Quando acorda de madrugada, olha o telefone. Quando levanta de manhã, olha o telefone. Alguns de nós tomam um café usando o telefone. Em muitas casas é super comum almoçar com o telefone ou na frente da televisão. Isso aqui é um ladrão de tempo que tira da sua família a possibilidade de desenvolver relacionamentos saudáveis. Soma-se a isso o trabalho. Pastor, então você está falando que a gente não deve trabalhar? De jeito nenhum, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar e trabalhar com excelência e muito, mas não em exagero. Não em exagero.
O trabalho, a carreira, tornou-se um ladrão de tempo para a maioria dos pais e mães. 12, 14, 16 horas por dia. Os filhos estão dormindo quando saem de casa, não almoçam em família. Quando voltam para casa, os filhos continuam dormindo. Há vários ladrões de tempo que estão ao nosso redor e querem sugar os segundos e os minutos que nós deveríamos estar depositando onde é mais importante, nos relacionamentos com aqueles que amamos, para desenvolver uma família saudável. E nessa noite eu queria tentar aprender pelo menos alguns princípios de administração do tempo. A grande questão, irmãos, é que eu não sou capaz de ensinar, porque eu também tenho grande dificuldade nisso, grande dificuldade. Eu tenho gigantesca dificuldade em administrar meu tempo, demais da conta. Por isso que eu queria desafiar você e a mim hoje de olhar para Jesus. Esse sujeito sabia administrar o tempo. E em 3 anos sobre a face da terra, de ministério, Jesus revolucionou o planeta inteiro, em 3 anos. 3 anos não dá tempo nem de fazer uma faculdade de filosofia. Mas como Jesus era bom para administrar o tempo, tudo que ele precisava fazer foi feito em 3 anos. E olha que a obra de Deus foi grande. Mas como nos diz o texto de Eclesiastes, há um tempo certo para todas as coisas. Vamos dar uma olhada? Primeiro princípio que eu aprendo olhando para a vida de Jesus é o princípio de estabelecer prioridades para se usar o tempo. Se você observar Mateus 22, 37 ao 40, é o texto em que Jesus é questionado por um fariseu acerca de quais são os mandamentos mais importantes. O que aquele fariseu estava fazendo era mais ou menos o seguinte: se eu tivesse que resumir tudo que Deus já falou até hoje sobre a face da terra, em uma coisa, qual seria a mais importante? Jesus, sem titubear, olha para aquele homem e diz assim: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro e mais importante mandamento. E aí quando nós vamos olhar a vida prática de Jesus, nós vamos ver esse mandamento colocado em verdade, colocado para funcionar. Se você tirar um tempo, e eu desafio você a fazer isso, você poderia só escolher o livro de Marcos, que é o menor dos 4 evangelhos, e sublinhar quantas vezes você encontra o texto dizendo assim: Jesus se retirou para orar, Jesus estava orando, e Jesus estava num lugar secreto em oração, e Jesus passou a noite em oração. Se você sublinhar só as vezes em que Jesus estava a sós com Deus, você vai tomar um susto da quantidade de vezes e em sequência religiosamente que Jesus passava tempo com Deus. Sabe o que Jesus está nos ensinando sobre a administração de tempo? Existe uma escala de prioridades na nossa vida e o tempo precisa respeitar essa escala, porque senão eu estou desperdiçando, estou jogando fora. Na escala de prioridades, Jesus me ensina que o mais importante acima de todas as coisas é a minha intimidade com Deus. A minha intimidade com Deus. O meu momento a sós com Deus, não um momento de culto, em comunhão com a igreja, mas um momento a sós, diário. Jesus estava com os seus discípulos, sim. Jesus pregava às multidões, sim. Mas ele inúmeras vezes estava só, em oração diante de Deus. Sabe por quê? Porque a prioridade absoluta da nossa vida e o melhor e a capacidade máxima de atenção do nosso tempo tem que ser depositado na nossa vida com Deus. Você diz assim: mas por quê, pastor? Porque disso depende todo o resto. Todo o resto. Disso depende todo o resto. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais fácil vai ser de você entender a vida e transitar pelas questões diárias. As prioridades da sua vida quais são?
Porque aquilo que você considera mais importante é aquilo que você vai colocar o melhor do seu tempo. Infelizmente, a maioria de nós considera mais importante o próprio umbigo. Por isso, investe a maior parte do tempo da sua vida em si mesmo. E constantemente, mesmo investindo em si mesmo, estão insatisfeitas. Estão insatisfeitos. Porque nós não somos a prioridade da nossa vida. Por mais que nós sejamos bonitinhos e cheirosos, nós não somos o centro do universo. Nós não somos a razão do mundo existir. Não. Nós não somos nem a razão da nossa própria vida. Deus é quem é. Deus é quem é. Quais são as prioridades? Jesus me ensina que a prioridade absoluta onde eu devo depositar o melhor do meu tempo é no meu relacionamento com Deus. E o Espírito Santo em Efésios me ensina que a segunda prioridade mais importante da minha vida é a minha família, em escala. Primeiro a esposa e o marido, depois os filhos. Que tem um monte de pai que coloca filho na frente do cônjuge e se lasca depois que os filhos saem de casa, porque olha para o cônjuge e não sabe mais quem é. Há uma escala de prioridades que, quando são invertidas, dá problema, não funciona. E o tempo precisa ser depositado nessa escala com excelência. O melhor e o tempo de mais qualidade ao nosso Senhor. Segundo, a nossa esposa, ao nosso marido. Terceiro, aos nossos filhos. E aí você vai, irmão, e aí você vai descendo. Mas você já reparou a facilidade que nós temos na vida em inverter isso? Eu não sei você, mas eu tenho grande dificuldade na minha com isso. Muitas vezes eu me pego tirando o tempo dos momentos que eu deveria ter com Deus para colocar em outras coisas. Muitas vezes eu me pego tirando o tempo do momento que eu devia ter com a minha esposa e colocando em outras coisas. É muito fácil você investir o melhor do seu tempo nas últimas prioridades da sua vida e sofrer por isso, e deixar as prioridades que realmente são importantes passarem. Pastor, eu não posso orar todo dia porque eu trabalho cedo. Acorda antes. Pastor, mas eu não posso ler a Bíblia porque é difícil, eu não consigo. Hoje tem uma Bíblia até em áudio, coloca no carro, enquanto você está dirigindo, você está escutando a palavra, irmão. Pastor, mas eu não tenho tempo. Tem tempo sim. O problema é que o tempo que deveria estar sendo colocado na intimidade pessoal com Jesus está sendo retirado dali e colocado em outro lugar. Qual outro lugar? Depende. Às vezes é o telefone celular, às vezes é o filme da televisão, o computador, um curso, 1, 2, 3, 4 horas extras no dia do trabalho. Depende. Mas se você olhar com sinceridade para a sua vida, você vai perceber que você não tem tempo de estar a sós com Deus, de investir no seu casamento e na vida dos seus filhos, porque às vezes, assim como eu, você pega esse tempo que deveria ser colocado aqui e vai jogando em outros lugares. E aí quando você olha às 10 horas da noite, você diz assim, mas agora minha filha está dormindo, mas agora minha esposa está cansada, mas agora o dia passou. E as prioridades da minha vida passaram com ele. E aquele dia foi um dia perdido. Foi um dia perdido. Foi um dia onde eu andei para trás como pessoa, eu andei para trás como servo de Deus, e eu andei para trás como família. Porque eu não respeitei as prioridades da vida, e o melhor do meu tempo eu coloquei lá embaixo, quando eu deveria estar colocando onde importa. Segundo princípio que Jesus me ensina é o princípio de usar o tempo com sabedoria. Se você observar Lucas 10, 38 a 42, você vai encontrar a história de uma família e de Jesus visitando essa família.
A família é Lázaro, Marta e Maria, os moradores de Betânia. Jesus tinha uma amizade muito grande com essa família. Nós não sabemos de onde veio essa amizade, a Bíblia não nos informa. Mas o certo é que Jesus amava essa família e essa família amava Jesus. E diz o texto que certo dia Jesus passa por Betânia e diz assim: vou fazer uma visitinha, meu amigo Lázaro, Maria e Marta, suas irmãs. Jesus chega, e Jesus é daqueles que não se convida e ainda traz gente para jantar junto. Trazia lá os 12 junto com eles, assim: cheguei, estou entrando, tira a roupa do sofá, esconde a xícara, estou chegando. E diz o texto que Jesus chega na casa e começa a ensinar. E aí se desenrola uma cena muito interessante, porque diz a Bíblia que estão ali os seus discípulos, Lázaro, o anfitrião da casa, e Maria, a irmã de Lázaro, estava ali sentada. Mas Marta não estava ali. Diz o texto que Marta estava fazendo as coisas. É óbvio, ela recebeu visita. Quem pode julgar Marta? Ninguém. Marta recebeu uma visita. Tinha que produzir alguma coisa, umas bolachinhas, um café mal passado, um chimarrão aguado, alguma coisa tem que entregar para essa visita. E demais, Jesus quando vem, geralmente dorme aí, traz o povo com ele. Tem que arrumar essa casa, o banheiro talvez tenha que dar uma tapeada. Marta estava angustiada e preocupada com coisas urgentes a serem feitas. Urgentes. Jesus já estava ali. Mas o texto diz que Maria estava lá. E escuta Jesus falar. E de repente Marta não aguenta. O que Marta fez é impensável na cultura deles daquela época, irmãos. É impensável. Uma mulher não tinha direito de se dirigir a um mestre para falar o que ela falou. E ela chega a Jesus assim: Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou: pode falar, Marta. O senhor não vai fazer nada? Ele falou: eu? Fazer o quê? Manda Maria tomar juízo aí, porque nós temos coisas a serem feitas. Quem de nós não ia falar isso de Maria? Todo mundo ia falar, todo mundo. Porque nós gostamos de tratar bem as visitas. Nenhum de nós ia xingar Marta se estivesse lá naquele dia. Jesus também não xingou, porque Jesus entendia o coração inexperiente de Marta. Mas Jesus dá uma lição para aquela mulher e para todo mundo. Jesus diz assim: Marta, Maria escolheu o melhor. Você está muito inquieta, Marta. Teu coração está muito agitado. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Sabe o que Jesus estava nos ensinando ali? Jesus está nos ensinando, dentre tantas coisas, a sermos sábios em utilizar o nosso tempo. Trocando por miúdos, existe uma grande diferença entre o que é urgente e o que é importante. Nem tudo que é urgente é importante. Para falar bem a verdade, a maioria das coisas que são urgentes não tem importância nenhuma. Mas tudo que é importante é urgente. Tudo que realmente é importante é urgente. Vamos pensar em Marta e Maria? Era urgente que Marta ajeitasse a casa e arrumasse as coisas para a visita? Era urgente. É óbvio que era urgente. Tinha que ter sido feito alguma coisa. Agora, o que era mais importante? Arrumar a casa, servir um café mal passado ou sentar e escutar o que Jesus estava falando? Escutar o que Jesus estava falando. Maria soube usar o tempo dela com sabedoria. Ela investiu o tempo dela com sabedoria naquilo que era mais importante e não apenas naquilo que era urgente. O problema, irmãos, é que nós somos Marta e não Maria. A maioria de nós vive correndo atrás de coisas urgentes que são irrelevantes quando nós falamos a nível de vida de verdade. Todos nós. E as coisas que são realmente importantes, nós não usamos o tempo com sabedoria. É urgente eu responder uma mensagem de WhatsApp de um fornecedor da minha empresa enquanto eu estou durante o dia? É. Mas se eu estou almoçando com a minha família, o que é mais importante? Ainda que a mensagem seja urgente. É urgente eu estar ciente das notícias do mundo? É. Mas o que é mais importante? As notícias do mundo ou 40 minutos brincando com o filho no tapete da sala?
É urgente eu ter mais dinheiro para financiar mais conforto para minha família? Sim, todo mundo quer isso. Mas o que é mais importante? Eu estar em casa ou ter a conta cheia? Nós precisamos aprender a usar o tempo com sabedoria. Deus nos entregou, e nós precisamos pegar esse tempo e sabiamente discernir: isso é mais importante do que aquilo, por isso nisso aqui o melhor do meu tempo vai. Se sobrar, aquilo eu faço. Aquilo eu faço. Nós precisamos aprender a discernir a diferença entre o urgente e o importante. Às vezes nós consideramos urgente, irmãos, um programa de televisão. Eu já fiz isso, me arrependo. Vitória querendo brincar, diz assim: agora o papai não pode, porque o papai quer assistir o programa dele, que passa uma vez por semana só na televisão. Irmãos, depois que eu acabei de falar, o Senhor falou no meu coração: que é isso, rapaz? Que é isso, cara? Tinha um programa de televisão. Eu disse: bah. Urgente. O que é mais importante? O seu tempo de qualidade deve ser colocado sobre aquilo que é mais importante, não sobre aquilo que é urgente. Porque a maioria das coisas urgentes, na verdade, não são. Ninguém vai morrer por se deixar o celular desligado ou sem internet durante o almoço. Irmãos, o mundo, até hoje, a maior parte da existência do mundo viveu sem WhatsApp e continuou sendo mundo, e está todo mundo aí. Ninguém vai morrer se você desligar esse negócio antes de almoçar, ou na janta, ou no café da manhã. O que é mais urgente? Você fazer uma refeição rápida para voltar para o trabalho? Ou você parar e almoçar decentemente com a sua família, conversar e depois ir trabalhar? O que é mais importante? A correria do dia a dia faz com que a gente pense que tudo é urgente, tudo é para ontem. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não isso, e nessa falta de sabedoria de entender que existem coisas importantes, mas que são muito mais importantes que outras, eu vou retalhando o meu tempo em pequenas urgências durante o dia, que na verdade, se eu fizesse ou não fizesse, não ia mudar absolutamente nada, mas esse retalho de tempo vai sendo retirado da conta do tempo que eu deveria estar colocando na minha casa, no meu lar. Jesus administrava o tempo com sabedoria. Ele tinha tempo para todas as coisas. Jesus descansava, Jesus visitava os amigos, Jesus pregava, ensinava sobre o reino de Deus. Jesus sabia colocar o melhor do seu tempo naquilo que era mais importante. E aqui, com Marta e Maria, ele nos dá um grande exemplo disso. Ele diz assim: Marta, você está inquieta. Perceba que ele não disse que Marta estava errada, que ele disse assim: ah, Marta, pelo amor de Deus, não. Jesus diz assim: Marta, eu entendo você, mas você precisa entender que há algo mais importante do que arrumar a casa. Há algo nesse momento muito mais valioso do que fazer um café, Marta. Maria entendeu, por isso que ela está aqui sentada ouvindo, e por isso que eu deixei ela ouvindo. Use o seu tempo com sabedoria. Coloque o melhor do seu tempo naquilo que é mais importante. Ao longo do seu dia. Ao longo do seu dia. Vou fazer uma pergunta aos casados aqui. Quanto tempo faz que você não vai dar um passeio com a sua esposa? Não tenho dinheiro. Não falei para você levar para jantar ou no cinema. Eu disse um passeio, uma caminhada. Só você e ela. Porque depois que a gente tem filho, parece que a gente engata uma carretinha de reboque atrás, né? É impressionante. Onde você vai levando os agregados. Amém. Mas tem que ter um tempo, irmão, que você diz assim: ó, fica aí, fica com a avó, fica com o vô.
Vou caminhar com tua mãe, vamos chupar um picolé. Não, porque não tem dinheiro, mas nós vamos passar na frente da sorveteria. Mas nós vamos caminhar, entendeu? Vamos caminhar. Quanto tempo faz, irmãos? Deixa eu te perguntar, quanto tempo faz que você não sai com o seu filho? Ah, pastor, nós saímos em família. Amém. Mas todo pai precisa entender que tem que dar tempo exclusivo para cada um dos integrantes da sua família. Quanto tempo sai que você não sai com a sua filha? Diz assim, vamos sair com o pai. Aonde? Nós vamos sair. Hoje é nós. 2 horas é eu e você. Vamos fazer qualquer coisa, nem que seja ficar na frente um do outro olhando. Tempo exclusivo, com exclusividade para cada um. Sabe o que nós estamos fazendo nessas horas, irmãos? Nós estamos semeando no coração das pessoas que amamos o seguinte: não há nada mais importante para mim do que você agora. Nada. Isso cai no coração daqueles que amamos como chumbo. Diz assim, pá, meu pai saiu comigo. Meu pai, só eu e o meu pai, só eu e a minha mãe. Você está semeando no coração do seu filho valores que você vai colher quando você ficar velho. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você aqui, ó, com muito temor no meu coração, e não me entenda mal, mas muitos cristãos quando ficar velho, vão ligar para os filhos e não vão ser atendidos. Porque hoje não dão tempo para os filhos. Aí quando precisarem na velhice, terceiro e último princípio sobre a administração do tempo. Esse aqui é muito importante. Eu tenho que confessar para vocês que eu tenho muita dificuldade nesse aqui. E a Bruna me ensinou muito a respeito disso aqui. Jesus me ensina que um outro princípio para a administração do tempo é que o tempo que eu coloco na vida dos que eu amo tem que ser de qualidade. Às vezes nós achamos que para dar tempo à nossa família nós precisamos ficar 24 horas com ela. Não, é impossível alguém ficar 24 horas com a família, é impossível isso acontecer. A vida é dinâmica. Tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem curso, tem igreja, tem ministérios, tem várias coisas. Agora, eu posso dedicar qualidade no tempo que eu estou com a minha família. Jesus era especialista em entregar tempo de qualidade às pessoas. Se você observar qualquer encontro de Jesus, qualquer um, você vai perceber que Jesus estava ali, corpo, alma, coração, espírito, 100% entregue para aquela situação. Jesus não estava ali com a cabeça em outro lugar. Jesus não estava ali com o coração longe. Jesus estava ali 100% ele para 100% daquele momento. Por isso que Jesus teve encontros com pessoas que foram de horas, mas que foram o suficiente para transformar completamente a vida daquelas pessoas. Lembra do endemoniado gadareno? Jesus não ficou com ele dias. Uma noite, nem bem uma noite, Jesus passou com aquele homem. E ao final daquela noite, aquele homem tinha sido completamente restaurado de todas as áreas da sua vida. A mulher samaritana, Jesus esteve com ela durante um almoço, e nem almoçaram ainda. A mulher estava tirando água do poço, Jesus se aproximou e começou a conversar. Na hora do meio-dia, sol na moleira, os discípulos haviam ido comprar comida, e Jesus ali dedicou algumas horas àquela mulher, e transformou a vida daquela mulher, e de toda uma população de uma cidade. Tempo de qualidade. Como é que eu dou o tempo de qualidade? É simplesmente você se entregar verdadeiramente naquele momento. Não adianta você brincar com seu filho com o telefone celular na mão digitando no WhatsApp. Isso não é tempo de qualidade. Não é tempo de qualidade. Não adianta você sair com a sua esposa, convidar outro casal. Isso não é tempo de qualidade. Isso é desenvolver amizade. Mas relacionamento entre marido e mulher precisa de exclusividade em alguns momentos. Exclusividade. Não adianta você estar em casa com a cabeça no trabalho. Amor,
amor, pai, o que foi? Ah, tu escutou isso? Não, eu estava pensando, tem que resolver o problema lá. Você não está ali, o teu corpo está ali, mas você não está ali. E se você não está ali, você não está dando tempo de qualidade. E aí não adianta. Por isso que muitas vezes pessoas como eu, que têm muita dificuldade com o tempo, falam assim: mas eu estou aqui. E aí o que pessoas como eu ouvem é o natural. Diz assim: fisicamente sim, mas o resto não está. E aí a gente, como bom cristão que não pode mentir, a gente devolve dizendo o seguinte: é verdade, eu estava pensando em outra coisa, minha cabeça está em outro lugar, meu coração está em outro lugar, deveria estar aqui, mas está em outro lugar. Irmãos, eu tenho muita dificuldade com o tempo, eu não sou ninguém para falar de tempo, mas graças a Deus que a palavra de Deus é. E eu tenho me esforçado para melhorar. Mas esse negócio de tempo de qualidade foi uma coisa que eu aprendi com a Bruna. Porque a Bruna valoriza muito o tempo em família. Quando nós vamos tomar café lá em casa, não é qualquer café de qualquer jeito. Ah, pega uma xícara, senta no sofá. Não, tem que arrumar a mesa. Tem que pôr as coisas na mesa. Depois que tudo estiver na mesa, tem que sentar na mesa, sem o telefone celular, sem a televisão ligada. Para mim isso era muito difícil, porque eu vim de uma família que a gente comia, lanchava, almoçava e jantava sentado na mesa com a televisão ligada e fazia assim. E muitos de nós teve a mesma criação que eu, muitos de nós. E depois saiu a televisão, veio o celular. Equilibra ele no copo. Não, eu estou almoçando em família. Tá nada, irmão, vamos ser sinceros, tá nada. Teu corpo está ali. O resto está voando no espaço sideral, em algum lugar. O problema, irmãos, são os filhos, irmãos. O problema são os filhos. Sabe por que o problema são os filhos? Porque os filhos foram colocados por Deus na nossa vida para que nós fôssemos referenciais de princípios. E quando nós vivemos assim, o que nós estamos ensinando para eles, a bem da verdade, isso dói falar e dói mais ouvir, é que as pessoas não têm importância. A única coisa que importa é o que eu quero. É por isso que hoje as crianças não têm quem pode a vida com elas. Elas são egoístas ao extremo. Por quê? Porque se você fizer uma boa análise olhando no seu espelho e eu olhando no meu, a maioria de nós aqui vai chegar a uma conclusão: os nossos filhos são exatamente o que nós somos. Exatamente, sem tirar nem pôr. Irmãos, eu sou pai e isso dói demais da conta, demais. Dói mais ainda porque eu sei que um dia o Senhor Jesus Cristo me pedirá contas da vida das minhas filhas, porque eu fui colocado ali para ser o referencial, o modelo pelo qual elas vão olhar e traçar os princípios para a sua própria vida. Tempo de qualidade, principalmente com as crianças, porque depois que elas crescem, se os princípios não foram ensinados corretamente, pode ser que você esteja sentado diante de uma mesa, na sua casa ou num restaurante, querendo conversar com o seu filho, os dois almoçando, você falando e ele com o dedinho. Só um pouco, pai, tem que atender a ligação do trabalho. E você pensa assim: mas eu estou aqui. Aí talvez você se lembre de quando ele era pequeno, vocês estavam na mesa, ele estava falando assim: só um pouco que o pai tem que atender a ligação de trabalho. Tempo de qualidade. Eu tenho me esforçado para tomar uma decisão na minha casa, irmãos. Eu entro dentro de casa, coloco o telefone em cima de um móvel e não pego mais. Depois de 1 ou 2 horas eu dou uma olhadinha e deixo lá de novo. À noite, desligo a internet.
Eu confesso para vocês, muitas vezes eu não consigo fazer. Muitas vezes eu me pego com o telefone no bolso andando dentro de casa. Muitas vezes. Porque eu tive uma criação muito diferente desses princípios bíblicos. Então, para mim, administrar o tempo corretamente é uma dificuldade tremenda. Porque naturalmente eu sou egoísta. Eu quero as coisas para mim. Só que hoje eu tenho uma família. Eu tenho uma esposa que precisa de tempo. Eu preciso dela também, não só apenas ela precisa de mim. Eu preciso dela. Eu tenho 2 filhas que precisam demais do pai. E por incrível que pareça, não sei você que é pai, mas eu confesso para você, eu preciso muito mais das minhas filhas do que elas de mim. Muito mais. Quando eu viajo, ou eu fico o dia inteiro fora, quando eu vou chegando em casa, eu já vou me lembrando da Vitória, que ela vem correndo, dá um abraço, fica assim, meu Deus do céu, que saudade dessa menina. Que é isso? Sabe por quê, irmãos? Porque foi assim que Deus criou. Deus criou a família para que o melhor do nosso tempo fosse utilizado ali, na célula familiar, para que nós cultivássemos ali relacionamentos saudáveis, sólidos, e para que com o passar dos anos, do tempo, esses relacionamentos sólidos se tornasse uma família saudável. Uma família saudável. Então o desafio para nós nessa noite, em primeiro lugar, é reconhecer. Eu reconheço, irmãos, eu tenho muita dificuldade em administrar o tempo. Tenho me esforçado demais da conta. Mas por ser ansioso, minha dificuldade é ainda maior. Mas nós precisamos reconhecer. Em segundo lugar, nós precisamos fazer ajustes na nossa vida. Ajustes práticos. Porque senão não adianta nós sabermos o que precisa ser feito e não fazer. Nós precisamos ajustar, reformular a maneira como investimos o tempo na nossa vida. Eu queria dar algumas dicas práticas para você. Em primeiro lugar, desenvolva um momento a sós com Deus. E não abra mão disso, nem que o mundo desabe ao seu redor. Deixa cair, depois que você acabou o seu momento com Deus, você ajunta e reconstrói. De manhã, de noite, ao meio-dia, eu não sei. Mas desenvolva um tempo a sós com Deus, é prioridade. Segundo, desenvolva mecanismos para ter tempo de qualidade com a sua família. Bole alguma ideia. Eu tinha uma amiga de escola que eles tinham um costume que me encantou quando eu soube. Era o pai, a mãe e 2 filhas, adolescentes. E uma vez nós estávamos fazendo um trabalho, eu disse assim, então, acho que era quarta-noite, na quarta-noite acabamos. Ela falou, não posso. Eu disse, como não pode? Ela falou, não, quarta-noite é a nossa noite de filme em família. Eu disse, como assim? Ela falou, toda quarta-feira à noite, há anos já, meu pai e minha mãe desligam o telefone, nós escolhemos 1 ou 2 filmes, nós fazemos pipoca e em família nós assistimos os filmes. Não se liga para ninguém, não se recebe ligação de ninguém. É nós. Meu irmão, aquilo me encantou, até hoje eu me lembro. Mas que coisa fantástica. Desenvolva algum programa. Reorganize o seu orçamento. Porque dinheiro, irmãos, também é uma coisa que não é que a gente, às vezes, falta dinheiro. Necessariamente não. Na verdade, nós temos muito mais dinheiro do que precisávamos. O problema é que nós administramos mal. Nós gastamos dinheiro onde não precisava e naquilo que é importante daí não tem. Será que é impossível de nós ajustarmos o nosso orçamento para fazermos sobrar uma vez por mês 50, 100 reais para sair com a esposa para comer uma pizza ou um cachorro quente? É óbvio que não é impossível. É óbvio que não é impossível. É só deixar de pagar 400 reais da camisa. Compra uma de 150. É bonita igual. É bonita igual. Reajuste o seu tempo. Outro desafio prático que você tem, e que eu tenho, ensinar os nossos filhos a investir tempo em pessoas, não em coisas. Tem pai de família que passa o sábado à tarde inteiro esfregando um carro.
enquanto o filho está na frente da televisão e a esposa na cozinha. Esfrega mais o carro, me perdoa que eu vou falar aqui, do que a esposa. Não estou dizendo para deixar o carro sujo. Agora, 4 horas lavando um carro, ô irmão, tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Desafios práticos. Queria que você fechasse os teus olhos e que nós pudéssemos orar. Irmãos, eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade em administrar o tempo. Graças a Deus, a minha esposa é muito sábia, tem me ajudado demais nisso. E graças a Deus que quando a minha filha nasceu, o Senhor me abriu os olhos para entender que eu não posso ficar igual galinha tonta, correndo para lá e para cá. E quando perceber, elas tiverem crescido, e eu não tiver lembranças dos preciosos anos da infância delas. Mas eu preciso clamar a Deus para que Ele me ajude a ser persistente. Eu não sei a sua situação em relação ao tempo, não sei. Mas uma coisa eu sei, certamente você tem dificuldade com relação ao tempo, porque hoje nós somos bombardeados com todo lado numa vida muito corrida. Você podia fazer uma oração, pelo menos 2 orações. Primeiro, uma oração de gratidão. Por quê, pastor? Porque Deus te dá o tempo, e mais do que isso, Deus investe o tempo dele na sua vida e na minha. Segunda oração é uma oração de desafio. É colocar diante de Deus, para que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração aonde estão as falhas e as lacunas da administração do tempo na sua vida, na sua família. E te dá forças para corrigir esse trajeto, para alinhar. Porque, irmãos, todos nós aqui, eu tenho plena convicção que desejam que as suas famílias sejam saudáveis, que desejam amar e ver os seus filhos amarem uns aos outros. Todos nós aqui somos assim. Todos nós. Então vamos semear o tempo naquilo que mais importa, naquilo que realmente importa. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Tu és grandioso, tu és vivo, tu és santo. O Senhor sabe das minhas fraquezas e da minha dificuldade em relação ao tempo. O Senhor sabe como eu tenho jogado o tempo fora, Deus, quando deveria estar sendo colocado em coisas que realmente são importantes. Tem misericórdia da minha vida. Abre ainda mais os meus olhos. Dá-me força, Deus, para poder administrar corretamente esse recurso tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Oh Jesus, obrigado. Porque mesmo sendo displicente, o Senhor investe o tempo do Senhor na minha vida. Ah, se não fosse isso, Jesus, se não fosse isso. Obrigado porque o Senhor investe tempo de qualidade em mim. O teu Espírito não cessa de falar. Mas nessa noite nós estamos aqui também para orar corajosamente, um desafio, uma súplica. Senhor, que o teu Espírito Santo abra os nossos olhos e revele ao nosso coração e ao nosso entendimento se estamos administrando corretamente ou de maneira displicente o tempo que temos com a nossa família. E mais, não apenas fale ao nosso coração, mas nos dê a força necessária para fazer as mudanças que precisam ser feitas.
fazer os ajustes que precisam ser feitos. Senhor, nós dependemos do Senhor, pois se não for o Senhor falar ao nosso coração, absolutamente nada vai mudar. O tempo vai passar, os relacionamentos vão continuar superficiais, e nós vamos ter aquele sentimento de falta carinho, falta amor, falta abraço, falta o olhar, falta o sorriso, e falta porque faltou tempo, porque nós não usamos corretamente o tempo. Nos ajuda, Senhor, suplicamos ao Senhor, abençoa a nossa vida, derrama a Tua graça sobre nós, leva, Senhor, essa semana, para que seja uma semana de bênção, dá-nos ideias novas, projetos novos, dá-nos momentos especiais com a nossa família, com os nossos filhos, dá-nos momentos únicos com o Senhor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, aleluia.